chegar nesses pontos que a gente preza, que a gente se preocupa, né, que a gente propõe, que é a questão da sustentabilidade, recursos, o uso consciente dos recursos, né? Então a gente vai tentar trabalhar também, o aluno vai aprender também a lidar com finanças, a aprender a lidar com os meios se tem disponível, beleza? A exemplo, aquela questão, né, uma ideia que a gente tem de que o aluno que não tiver condição de pagar o curso, a gente vai tentar tornar isso possível, tá? Que ele realizar algumas tarefas dentro da cidade, algumas a gente chama de trabalho porque simulando uma cidade, né? E ele tem que pagar mensalmente a taxa da prefeitura, seguindo, né, a narrativa da, dessa simulação, né? Dessa história, né, da cidade, da Marechal City Music, que é uma cidade da música e tal. Então a gente quer incluir quer que essas pessoas que não têm condição na vida real de pagar o curso, ela possa fazer algumas tarefinhas, alguns exercícios trabalhando dentro da cidade, ela possa pagar o curso, entendeu? Então a gente é uma forma sustentável, né? Veja que eu falei sustentável do ponto de vista dos recursos, mas também humanos. Então, o ser humano, para ele conseguir ser sustentável sobre os seus meios, ele precisa também estar minimamente em condições de sobrevida, não só de sobrevida, mas de subsistência, né? Então ele precisa subsistir, ele no minimamente ele precisa ter recursos, tá? E conhecimento faz parte de recursos humanos, né? Senão é o que melhor representa os recursos humanos. E a gente tenta abordar esse recurso, tenta incluir esse recurso, tentar tornar isso consciente e tornar isso prático. Que o aluno entenda que, ó, se você fizer certas atividades, sai mais barato. Se tomar certas atitudes, estudar mais, você pode economizar, você pode gastar menos, você pode ser menos consumista em alguns aspectos que prejudicariam o meio ambiente ou ao mesmo tempo que lhe daria meios, né, para que você possa subsistir em diferentes cenários, né? Então a gente tenta fazer alguns exercícios relacionados a finanças, esses nossos conceitos também nesses projetos, beleza? Então talvez esteja aqui, talvez a gente conclua aqui também dentro dessa temática aqui, tá bom? Então, mas o que é que a gente tem no momento? No momento a gente tem de foco, né, que a gente colocou aqui, esse projeto Farm de árvore. É nesse projeto que a gente vai tentar fazer um vídeo específico sobre o farm de árvore, que é um sistema de fazenda, tá? Eu coloquei mineração ali, mas é um sistema de fazenda, de farmar, né? Da ideia de que existe sim uma forma de que você possa utilizar meios de produção, produzir árvore, beleza? Não só para que você possa utilizar na questão da comercialização, né? Para alimentar o mercado madeireiro, digamos assim, o mercado que compra madeira para fazer móveis e etc. Mas também a questão do reflorestamento. Então a gente procurou pensar uma forma sustentável de, de produzir. A gente vou atualizar ainda esse link aqui. Deixa eu ver se eu já tenho esse link aqui no. Eu acho que ainda não tem. Só um instante, beleza? Só ver aqui o que eu posso fazer. Ah, beleza. Eu tenho aqui porque consegui aqui o acesso. Projeto.
essa aba aqui, caso vocês queiram acessar todos os projetos em um só lugar, tá? Aí você clica em projetos aqui, beleza? Clicando aqui em projetos, aí você consegue ter acesso, é mais resumido, mais focado, somente os projetos aqui estarão, beleza? Aqui, ó, Lifestyle Education, a educação de projetos estarão aqui, e essa outra temática aqui, né? Vai estar aqui, beleza? Bom, deixa eu ver se já está aqui, se eu já consegui colocar o link correto. Não, ainda não. Mas provavelmente quando vocês virem esse vídeo já estarão, tá? Beleza? Então, em resumo, nesse site, nesse ambiente aqui de projetos, a gente vai tentar mostrar para você a nossa tentativa de criar essa ideia desse projeto aqui, beleza? De forma, a gente já tem uma noção do que seria isso, a gente já tem uma ideia, estamos na fase A, então, beleza? A gente definiu alguns conceitos para que a gente consiga fazer um projeto, beleza? Um projeto que você possa, as pessoas que nos acompanham, né? Elas têm a oportunidade de ver a nossa tentativa de criar um projeto, beleza? Nessas temáticas. E não só ver, não só ser um telespectador, a gente quer que você participe, a gente quer que você nos dê as ideias, que você opine, que você nos ajude a encontrar ferramentas, meios que a gente possa alcançar, né, um, um ambiente mais sustentável, entendeu? Mais humano e etc. Tá? Então, novamente, os projetos são um meio ideal para isso, tá? Um meio ótimo para isso. E a gente é um estilo, né? É um estilo de abordagem protagonista, né? Em que a gente não espera, a gente faz a crítica de forma individual. A gente já tem um sistema, inclusive a gente aprende isso na escola, os meios da crítica construtiva, né? Que é muito mencionada. Quando a gente faz uma redação, a gente põe lá as críticas, né? Sobre um determinado tema, que é muito importante, beleza? Só que a gente precisa ter outras ferramentas que acompanhem, que complementem, né? E acho que o modelo de projetos, ele precisa ser melhor explorado, porque a gente precisa treinar, a gente precisa exercitar projetos, porque eles representam ação, né? Eles representam ações que envolvem, novamente, né? Envolve a crítica, envolve argumentos, mas que ele tenta juntar, né? Além da parte argumentativa, ele tenta juntar outros recursos em prol de um fim, né? De um objetivo, entendeu? Então o projeto é um modelo que a gente tenta aplicar, o nosso foco serão, como eu falei, serão nossos dedos, as nossas mãos, beleza? Por ele que a gente vai tentar tornar nossa vida mais sustentável, mais minimalista, entendeu? E etc. Tá? Então a gente vai tentar. A gente teve essa ideia de esse farm de árvore. A gente tem uma ideia o que é isso, você já sabe, Isaías. Por que você criou isso? Na verdade, eu ainda estou criando. É uma ideia, está em estado de fase A, a gente colocou assim, fase A, fase B, e tem a fase C, né? Então, aí que vem alguns conceitos que eu tinha falado que ia explicar durante o início, né? Desde o início do curso eu falei alguns conceitos. Esse conceito aqui de funcionalidade eu vou falar daqui a pouco, mas eu vou falar o conceito de ideias aqui, né? A fase A tem essa fase de tipo, eu quero fazer alguma coisa sobre árvore, sabe? Eu pensei, quero fazer alguma coisa sobre árvore. A gente sente a necessidade de reflorestar
de preservar as árvores e tal, mas também a gente preza porque a gente sabe que existe um mercado, a gente sempre vai focar nisso, em o que é porque para a gente tem uma filosofia, e essas filosofias, nossas ideias, vão estar melhor explicadas, né, em nossos posts, tá? Principalmente no blog, a gente vai tentar explicar o que é para mim o minimalismo, o que é para mim sustentabilidade, o que é para... A gente vai detalhar um pouco melhor, mas, em resumo, a gente pensa que sustentável é sempre quando o ser humano e a natureza saem ganhando. Então, não, para mim, não há sustentabilidade quando a natureza ganha e o ser humano perde. Entendeu? Ah, mas o ser humano pode perder. O que importa é a natureza, não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido, porque quem... Ah, mas o ser humano é o que mais agride o meio ambiente. Beleza. Mas ele pode se tornar o melhor aliado, ele pode se tornar o melhor meio que possa preservar. Ele é o que tem a maior capacidade, até que se prove o contrário, é o único ser que tem a maior capacidade de, se trabalhado, se que ele tem capacidade. Talvez ele não queira, talvez ele ainda não saiba como, talvez ele não cultive esse hábito de ter, ele não está atento a isso ainda, entendeu? Mas ele tem capacidade. Se ele tem capacidade para destruir, ele tem capacidade. Ele pode, se ele não tem, ele pode desenvolver capacidades. Porque o ser humano está em constante estado de evolução, assim como a natureza. Então, se o ser humano está em evolução, por que ele não poderia, em algum estado da sua existência, da história, tornar-se capaz, tornar-se habilitado, tornar-se minimamente incentivado a partir de si mesmo, não por cobrança de catástrofe, né? Mas de si mesmo, por amor à natureza, porque nós amamos a natureza, né? A gente precisa começar por nós mesmos. Em casa, o que a gente pode fazer em casa, pelo nosso quarto? A gente pode colocar uma mudinha no nosso quarto, a gente pode colocar uma árvore, a gente pode... Então, tudo isso a gente tem que pensar, e a gente também pensa nessa ideia. Por exemplo, eu acho tão bonito, eu queria ter uma casa de madeira. Eu gosto da madeira. Eu, pessoalmente, gosto de madeira. Mas aí tem esse problema, tem que se cortar a madeira, tal, vai prejudicar o meio ambiente. Então, como é que a gente faz? Existe algum sistema que forneça tanta madeira que seja suficiente para preservar as madeiras, inclusive reflorestar os locais, ao mesmo tempo que a gente consiga também atender a demanda do mercado, atender essas pessoas, inclusive eu, que apesar, novamente, eu reitero, amo tanto a madeira que gostaria de ter coisas, não só a madeira, a árvorezinha, a muda, eu gostaria de ter uma casa de madeira, móveis de madeira, eu amo o cheiro, a textura, entendeu? Então, por que não? Entendeu? Desde que não ferindo o meio ambiente, não não desmatando, né? De forma que ponha em risco, entendeu? Então, sempre a gente tem que pensar nessa questão de um equilíbrio, entendeu? Então, a gente sempre pensa que o projeto será aquele que vai encontrar uma solução em que vai fornecer recursos para ambos os opostos, entendeu? Ambos os lados da moeda. Ele vai fornecer recursos, ele acaba com a polarização, entendeu? Ele fornece recurso a A e a B, ele fornece recurso a quem preserva, a quem quer reflorestar e aquele que sente a necessidade, né? É uma demanda, existe essa necessidade e esse mercado, por que não dizer isso? Porque existem ONGs que não só financiam, como também recebem dinheiro para isso. Então, de alguma forma, é um mercado, beleza? Mas que é um mercado que quer reflorestar, quer preservar, não é isso? E existe, de outro lado, o mercado que quer utilizar né,
a estrutura da madeira, para fazer móveis, para fazer, para aplicar a arquitetura e etc. Beleza? Então a gente vamos fornecer recursos para os dois. Enquanto se a gente puder fazer isso, vamos tentar fazer. Como é que a gente faz isso? A gente pode criar um projeto, beleza? Esse projeto vai ser funcional, aí aqui vem o conceito da funcionalidade. Enquanto a ideia diz assim, ó, quero, é isso que eu falei agora, tá? Isso é a ideia, tudo isso que eu falei agora sobre essa preocupação de mercado, essa necessidade, essa percepção que existe dos mercados, esses valores, né, que a gente tem, nossa filosofia do que é sustentabilidade, beleza? A gente define uma ideia para resolver, para fornecer recurso a essa necessidade que existe e a essa nossa preocupação, beleza? Então a gente tem essa ideia. É bonita, tal, que bonito, mas aí vem a necessidade de algo funcional, que tem funcionalidade. No final da redação não existe uma proposta, né? Existe uma redação argumentativa, né? Pelo menos aquelas de redação. Falando porque eu sou estudante, fiz muito Enem, né? Quantos Enems que eu fiz para poder fazer, para poder passar na faculdade. Então, para que você entenda, né? Como exemplo, né? Então, sempre que você, quando terminava a redação, já no último parágrafo, né? A conclusão, né? A gente tinha que colocar uma forma de solução, né? Solucionar o problema. E sempre a gente colocava isso. Então, o projeto também tem essa, tá? E através da funcionalidade. A funcionalidade, ela põe em xeque tudo. Ele vai dizer assim: tudo bem, você tem uma ideia, essa ideia é bonita, a sua filosofia é perfeita, você atende A e B, beleza, mas como isso vai acontecer? De que forma? Isso é realizável? Isso é sustentável do ponto, né, em que você consegue implementar isso na realidade? Então esse é o conceito de funcionalidade, beleza? A fase B, em que a gente tenta, assim como quem está antigamente existia muitas patentes, né? Hoje em dia existe ainda, né? A ideia das patentes. Então quando alguém fez o carro, ele fez a ideia de um carro já existia, mas aquele cara que conseguiu colocar um motorzinho e conseguir fazer com que aquele motor ali rodasse o carro, né? Tornando aquela ideia, aquele desenho daquele carro aplicável à realidade, né? Você não tinha só o desenho do carro com o motorzinho, com o motor, você tinha um carro de fato, o motor, e você conseguia ligar o carro, você conseguia fazer com que o carro andasse, mesmo que por pouco tempo, a custo de muita poluição, que é aqueles motores a vapor e etc. Então você já vê a questão da funcionalidade, né? Então, dessa fase aqui, a fase B, a gente vai tentar encontrar formas funcionais, meios dentro da realidade. Na prática uma estratégia, a fase B, né? Uma estratégia, quais estratégia, qual recurso você vai alocar e se você vai envolver alguém, quem, beleza? Então a gente faz esse tipo de perguntas. Na prática, todo esse processo aqui, tá? Como eu havia dito, né? Todo esse processo, eu vou tentar fazer esse processo gravando vídeos e deixando público isso aqui no site e vocês vão acompanhar. A ideia é que todas as pessoas possam acompanhar, possam opinar. A gente vai tentar deixar enquetes, tentar nos comentários, vocês vão ficar à vontade para opinar também, inclusive nesse vídeo podem opinar, porque a gente precisa da ideia das outras pessoas, porque se eu colocar uma ideia aqui, mas vocês vão dizer, ó, tudo bem, não, essa ideia poderia ser melhor se você colocasse isso, entendeu?
Isso na fase da A, né? Na fase das ideias. Você talvez tenha uma ideia melhor para a gente lidar com essa questão da farm, das necessidades dos mercados e do meio ambiente, né? Da preservação do meio ambiente. E caso você também tenha a ideia, um sistema, uma estratégia, o meio mais sustentável possível, ou seja, o meio que demande o menos possível de recurso, no menos tempo possível, que impacte, que dê resultado. Então, funcionalidade, pessoal, tem a ver com resultado, né? Que mais entregar resultado com o menor custo possível. É a ideia do custo-benefício, né? É a ideia de que quando você consegue entregar isso, quanto você consegue, o que se existe algum prejuízo tem que ser o menor possível, beleza? Em todos os aspectos, inclusive humanos. Não pode gerar estresse, não é demasiado, a gente tem que trabalhar as questões humanas. Se a gente vê que aqui gera demasiado conflito entre pessoas, polarização, a custo de que a saúde mental dessas pessoas seja impactada, então a gente vai tentar arrumar meios de que isso não ocorra, entendeu? Se, por exemplo, eu crio um sistema em que, por exemplo, a questão, né, o clássico conceito das ventoinhas, né, da energia eólica, que conceito bonito, você tem uma ideia ótima, né? Mas você vê que houve um protesto, né, em algum local se não me engano, no Nordeste do país, em que houve um certo protesto dos moradores que passavam próximo e tinham dificuldade com a questão do ruído, né? Faziam vários ruídos e as pessoas se sentiram incomodadas com o ruído da ventoinha do sistema eólico, né? Do sistema de energia eólica, o que estavam matando os pássaros, né? Os pássaros passavam e matavam. Isso é um fato, realmente acontece, né? Então, você vê que existe dois lados. A ideia é boa, a ideia da ventoinha, mas como é que a gente também não precisa demonizar a ventoinha ou parar o projeto, desde que a gente também cesse essa, essa necessidade, a parte humana, né? Não só a parte humana, como a parte mesmo do animal que foi, que se realmente estiver acontecendo, ou se aconteceu, né? Dos pássaros não entrarem entre as partes da ventoinha, né? E como é que a gente faz para isso não acontecer mais, né? O ruído, como é que a gente faz para reduzir o ruído? Então, os engenheiros ou quem estiver à frente do projeto já vai pensar em termos de funcionalidade, entendeu? Como é que a gente torna isso mais palpável, mais realizável? Porque por mais que a ideia seja boa, a ideia da ventoinha, ela precisa entregar energia, mas ela também não pode prejudicar o meio ambiente. Tipo, se você ajudou o meio ambiente poupando a energia, né, na questão da energia, mas do outro lado animais estão morrendo. Só exemplo. Então não é muito sustentável, né? Então é a mesma coisa da bateria, né? As baterias, a questão do lítio, né? Mas a energia elétrica é sustentável, mas você vê que os recursos que envolve hoje em dia, carro elétrico, por exemplo, né? Muito conceito na questão da sustentabilidade, mas tem o lítio, a questão do lítio que em parte tem essa questão, tem essa reflexão, essa questionamento se isso é tão sustentável assim, né? Então, a funcionalidade, essa fase é para atestar ser realizável mesmo, sabe? É por em teste, né? Então, por fim, você testa, você atesta, você põe em prática. É um processo em que você põe simulações, você faz simulações para ver se dá certo. Você faz protótipos, entendeu? Então, esse é o momento. E por fim, tem a fase C. A fase C é a fase da... Eu coloquei aqui comercialização, mas não precisa ser necessariamente comércio, venda, ou venda e compra, tá? Pode ser
mais aquela noção mesmo de demanda, né? Atender demandas em série, ou produzir em série. Então, talvez quando vocês vejam esse vídeo eu tenha trocado esse termo aqui, mas é porque para ficar mais claro, entendeu? Porque sempre que a gente tem a ideia do produto, né? De comercialização, a gente tem a ideia do produto, né? Ou serviço. É o produto final, né? A ideia, é o produto final da ideia, né? Então você vem ter aí por fim essa ideia de você consegue produzir tudo bem. A ideia é ótima, filosoficamente, moralmente, eticamente, beleza? Todos A e B são atendidos, não há o fenômeno da polarização que atende a ideia, atende a proposta da ideia é atender as duas demandas para que evite-se os efeitos colaterais de uma polarização, que é um fenômeno que está ocorrendo muito no século nessa última década, né? E isso não se restringe à política, tá? Ou a certos partidos e governos, não. Isso caracteriza um momento em que as pessoas, talvez até influenciadas por esses meios, né, tenham trazido essa abordagem para outras áreas da vida. Então a gente de repente tem um ambiente que a polarização está até dentro das casas, das famílias, e a respeito de diversos temas, como até temas apolíticos mesmo, tipo estilo de roupa, tudo se torna politizado, sabe? Então a gente tenta fazer com que, se existe essa politização, que possa existir, né? E que talvez tudo bem exista, que haja tudo bem, possa até ser saudável uma certa polarização, mas que ela não possa prejudicar outras áreas da saúde humana, da sustentabilidade, tanto dos recursos quanto dos seres humanos. Então a gente tem essa ideia, precisa atender minimamente para que a polarização não seja demasiada, beleza? Ao mesmo tempo que os recursos possam ser atendidos, tanto de A quanto de B. A expectativa e a frustração precisam ser gerenciadas, porque é nesse âmbito que está a questão da expectativa e da frustração, né? Quando você tem uma ideia que para você é ótima, para as pessoas não gostam ou não tem interesse, então é nesse âmbito aqui que vem ou a expectativa, ou a admiração, ou o espanto, né? É a opinião que está aqui, enquanto a funcionalidade está a questão tanto a questão do meio, né? Sabe aquele conceito de, por exemplo, deixa eu só ver se está gravando aqui, não está falando sozinho. Tá gravando. Aquele conceito de eficiência, de eficácia e eficiência, né? Enquanto a eficiência envolve os meios, né? O meio melhor para você chegar a um fim. Pronto, a funcionalidade tem a ver com isso também, tá? Mas ela tem a ver também com a eficácia, porque a gente precisa ser o mais dar resultado possível, entendeu? E precisa, todos esses três âmbitos aqui envolvem eficiência e eficácia, né? Os três âmbitos aqui, beleza? Depois eu posso fazer um vídeo melhor explicando sobre esses conceitos, mas quem já estuda alguma coisa a respeito da administração, né? Já possa reconhecer esses termos. Mas aí, em resumo, é isso, né? A ideia é você precisa ser eficiente com os recursos, mas precisa dar resultado. Tem que sair uma ideia legal, uma ideia que eu possa aplicar a funcionalidade, entendeu? E essa funcionalidade precisa fazer com que os recursos, de fato, com uma estratégia certa, torne realizável, ou seja, você gere um produto. Você não precisa... É a ideia da arte, outro conceito que é muito complexo. O que é arte, né? Então a ideia... Vamos pensar aqui que a ideia seja a parte, o estágio de arte da coisa, entendeu?
enquanto que a funcionalidade vai representar o estágio de técnica. Você criou uma ideia, você desenhou o carro, você produziu, estruturou o carro depois em estágio de funcionalidade, fez o primeiro carro. Então você criou a técnica. Mas isso não é arte, na arte é a ideia que você tem do carro. Quando você aplica a técnica, você criou a funcionalidade, você conseguiu aplicar tecnicamente a sua arte. Mas o que vai tornar isso ser um produto, ou seja, o que vai tornar isso comercializável, ou seja, vai atender demandas, é se você vai ter a capacidade, que vem essa fase C de comercialização, se você vai ter a capacidade de produzir no melhor tempo possível, a maior quantidade possível, ou replicar o máximo possível essa ideia ou esse produto, né? Esse, esse, esse elemento, beleza? Então você vê aqui que eu tenho aqui a funcionalidade, eu consegui criar uma ideia, tudo, eu testei, fiz vários testes, funciona, o carro funciona, mas eu tenho uma demanda, que é, várias pessoas querem esse carro. Então o que é que eu faço? Eu preciso gerar produção, né? Eu preciso produzir em série vários carros para atender essa demanda. Outra questão também é que eu preciso tornar acessível esse carro. Eles precisam chegar às pessoas, mas também eu tenho que pensar que se eu produzir esse carro sem pensar no meio ambiente, eu posso produzir esse carro de forma demasiada, posso colocar, como houve, né, na história, a questão de não havia assim muito essa consciência no mundo de utilizar o trabalho infantil, entendeu? Então outras questões precisam ser consideradas nesse processo de comercialização que a gente precisa estar atento, né? Então você vai, tudo bem, eu tenho aqui essa ideia de farm, essa ideia tornou-se funcional, eu provei para vocês, todos concordaram e me ajudaram a desenvolver um projeto ideal, um projeto que realmente atende A e B, e eu consegui, através da estratégia, provar, tornar isso viável uma vez, uma primeira vez, né? E as pessoas comprovaram, né, a eficácia e a eficiência. Mas aí eu preciso tornar com que outras pessoas acessem isso, né? Preciso que outras pessoas acessem isso, que mantenha-se isso, a questão da, não só de que outras pessoas tenham acesso, mas tem a questão de manutenção, né? Manter aquilo como uma chama, né, que se mantém acesa. É preservação daquilo que foi criado, entendeu? Então, esse aqui é o cultivo, né? Você cultivar, beleza? Então tem menos a ideia de mineração, tem mais a ideia de farm mesmo, fazendo, porque você precisa cultivar aquilo para que se mantenha, entendeu? Então a fase C representa essa parte de comercialização, vírgula, manutenção, vírgula, fazenda, né? Farmar, cultivar, né? Na verdade, entendeu? Então você precisa estar cultivando para poder ter colheita, né? Então essa é a ideia.